A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E o comentarista desse primeiro trimestre de 2016 é o pastor Erinaldo Renovato de Lima. E nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 5, que traz o tema O Arrebatamento da Igreja. E o nosso textual se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A nossa verdade prática: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que vai do versículo 13 até o 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, também os tornará a trazer com ele. Dízimo vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O objetivo geral da nossa lição nos diz assim: ressaltar que o arrebatamento da igreja será a completude da salvação. E o ponto central da lição de hoje nos diz o seguinte: a igreja de Cristo será arrebatada pelo Senhor. Todos os salvos subirão para se encontrarem com Jesus. Pois bem, meus irmãos, na lição de hoje nós vamos falar de um tema em que nós estamos aguardando ansiosamente por este arrebatamento da igreja. Eu aguardo, você também está aguardando. Com certeza nós estamos, não vemos a hora, que o Senhor voltará para buscar os salvos. Esse arrebatamento da igreja, nós temos aqui que entender um pouco que ele nos ensina que a vinda de Jesus, que o arrebatamento da igreja se dá a vinda de Jesus, melhor dizendo, ela ocorre em duas fases distintas. É interessante nós entendermos isso. Por quê? Porque na primeira fase haverá o arrebatamento da igreja. Jesus voltará invisível aos olhos do mundo, detendo-se nas nuvens, e em abrir e fechar de olhos arrebatará para si todos os santos. Isso ocorrerá antes da grande tribulação. A segunda fase da vinda de Jesus, da vinda do Senhor também, podemos dizer, acontecerá 7 anos mais tarde, já no fim da grande tribulação. Dessa vez ele voltará em grande poder e glória, visível aos olhos de todos e acompanhado dos santos que foram arrebatados. Virá então para salvar e restaurar o povo de Israel, destruir o anticristo, amarrar o diabo e governar a terra por 1000 anos. Então, a vinda de Jesus, ela ocorrerá, como nós acabamos de falar aqui, em duas fases distintas, Uma será o arrebatamento da igreja,
né? E a segunda fase da vinda do Senhor acontecerá 7 anos, né, mais tarde, já no fim da grande tribulação. Então nós temos que entender isso antes de nós entrarmos na lição de hoje. E nós fizemos aqui uma introdução, já dando aqui também, dentro dessa introdução, meus irmãos, um entendimento ou um comentário bíblico, teológico, dentro da leitura bíblica em classe. Então, dentro dessa introdução, nós vamos dar alguns pontos importantes que falam a respeito do arrebatamento da igreja. Então, antes de adentrarmos a lição, devemos primeiramente entender o que é o arrebatamento. Então, nós temos que entender o que é o arrebatamento. Deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatamento, arrebatado, melhor dizendo, arrebatado rapidamente e com força, então você coisa rápida, com força, né? O termo latino raptus equivale à palavra grega, né, que é o grego harpazo, né, harpazo, traduzido por arrebatado, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículo 17. Esse evento descrito aqui e em 1 Coríntios, capítulo 15, refere-se à ocasião, melhor dizendo, ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas aos salvos em Cristo. Então, nós separamos aqui 9 pontos que falam a respeito do arrebatamento. O primeiro ponto, instantes antes do arrebatamento, ao descer de Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículo 16. Não se trata da mesma ressurreição aqui, meus irmãos, referida em Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 4. Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqui, meus irmãos, nós temos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás, conforme Apocalipse, no capítulo 19 e versículo 11, que diz assim para nós: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E também em Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 3, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. A ressurreição de Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 4, como nós acabamos de ler, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento, conforme Apocalipse, o capítulo 20 e versículo 6, que nos diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O segundo ponto aqui, meus irmãos, dentro do nosso estudo de hoje: ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. Seus corpos se revestirão de imortalidade, conforme 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículo 51 até o 53, que nos diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, nem no abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso acontecerá num instante, ou seja, num abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52 que nós acabamos de ler. O terceiro ponto, tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão o quê? Arrebatados juntamente, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 17, para encontrar-se com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre a terra e o céu. O quarto ponto, estarão literalmente unidos com Cristo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Levados à casa do Pai no céu, conforme no Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 2 e 3, que diz assim para nós: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vos eu conheceis o caminho. Li até o 3, aqui o 2 também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou teria dito, e vou preparar-vos lugar. Então, é em Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2 ao 3. Você pode também, dentro do capítulo, do versículo 4, também encerra esse entendimento para nós aqui. E reunidos aos queridos que tinham morrido, conforme 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 até 18, que está dentro da nossa leitura bíblica em casa. O quinto ponto aqui, meus irmãos: estarão livres de todas as aflições, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e 4. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia estando vestidos de formas achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 2 até o 4, ele fala sobre que nós estaremos livres de todas as aflições desse mundo. E também, conforme em Filipenses, no capítulo 3 e versículo 21, que fala a referência disso também. Ele diz assim para nós: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, de toda perseguição e opressão, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 10. 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. De todo o domínio do pecado e da morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até 56. O arrebatamento os livrará da ira futura, conforme 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 10, que fala da ira de Deus. Capítulo 1 e versículo 10 de 1 Tessalonicenses, que diz isso, que diz assim para nós: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber Jesus que nos livra da ira futura. E 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9 também fala a respeito disso: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vai nos livrar, meus irmãos, aqueles que foram salvos da grande tribulação. O sexto ponto: a esperança de que nosso Salvador logo voltará, para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E a bem-aventurada a esperança de todos os
remidos, conforme em Tito, no capítulo 3, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 13, que nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e fonte principal de consolo para os crentes que sofrem, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 18, e também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. O sétimo ponto, Paulo emprega o pronome nós, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O que ele diz assim, o que ele quer dizer para nós quando ele emprega o pronome nós? Por saber que a volta do Senhor poderá acontecer naquele período, né? E comunica aos Tessalonicenses essa esperança. A Bíblia insiste que anelemos e esperemos contínua e confiadamente a volta de nosso Senhor, conforme Romanos, conforme a epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13 e versículo 11. 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E também conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e versículo 52, Apocalipse 22, versículo 12 e versículo 20. Oitavo ponto, quem está na igreja, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim fiel a Cristo, será deixado aqui no arrebatamento, conforme Mateus capítulo 25, versículo 1, também Lucas capítulo 12, versículo 45. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja apóstata, conforme em Apocalipse no capítulo 17, Apocalipse capítulo 17, versículo 1, que diz a respeito desse tema para nós. 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, ao apóstolo João, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Ou seja, sujeito à ira de Deus. E o nosso nono ponto, depois do arrebatamento, virá o dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios, conforme em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 10, e dentro, mais precisamente, reforçando no versículo 2, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2 ao 10, e mais precisamente no versículo 2, diz para nós a respeito disso. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, né? Seguisse a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra, conforme Mateus capítulo 24, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 42 até o 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se um pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos, né? Está preparados? Está perguntando para nós. Também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus irmãos, isso foi uma introdução que nós fizemos aqui a respeito desse tema da lição que é proposta para nós hoje, que fala do arrebatamento da igreja. Então nós fizemos uma introdução rápida, demos alguns versículos, nós fizemos aqui 9 pontos, elencamos 9 pontos que falam a respeito, né, do arrebatamento da igreja. E dentro da lição, nós temos aqui, meus irmãos, 3 tópicos. O primeiro tópico diz para nós que devemos, como vamos saber? Saber que todos os salvos serão arrebatados. O primeiro ponto.
O segundo tópico diz para nós, assim, nós vamos explicar, melhor dizendo, como se dará o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E terceiro tópico, fala que como devemos compreender o que acontecerá. Vamos compreender, melhor dizendo, o que acontecerá antes e depois do arrebatamento da igreja. Então temos aqui, meus irmãos, o primeiro ponto, diz para nós, todos os salvos serão arrebatados. Aí temos aqui no subponto 1, do tópico primeiro, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. Nós falamos o que significa arrebatamento, né? Que no grego é harpazo, e esse vocábulo dá a ideia de rápido, uma coisa, né? Que não vai ter tempo, rápido, isso é ligeiro, o tratamento vai ser uma coisa muito rápida, né? E aí ele fala aqui para nós que os salvos vão estar reunidos, tanto os que morreram, né, os que dormem em Cristo, ou seja, melhor dizendo, e também nós que ficamos vivos, que seremos transformados. Então, nós temos uma reunião dos salvos em encontro com Cristo, né? Esse mesmo tópico fala isso para nós. E os que estiverem vivos aguardando o glorioso evento, ou seja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Quem será arrebatado? Meu irmão, todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Esses vão ser arrebatados, né? Aí ele fala ao contrário, né? Conforme ele diz aqui para nós, muito interessante, ele fala que aqueles que ficarão de fora, conforme Apocalipse 22 e 15, mas aqueles que permanecerem, esses vão ficar fora, ou seja, os ímpios vão ficar fora, eles não vão ser arrebatados, vão ficar. Mas se permanecermos do Senhor, seremos transformados e subirão para se encontrar com Deus. A promessa do arrebatamento e do céu é para quem vencer, conforme Apocalipse no capítulo 3, versículo 12. Eles são aquele que passa a provação, aquele que passa a luta, aquele que está em constante luta nessa terra, que nós estamos em constante luta, grande, nós passamos por uma tribulação grande, mas só que a grande tribulação nós não vamos passar. Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando vir o arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós não vamos passar. Nós cremos como um pensamento pré-tribulacionista, nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós estaremos já com o Senhor nos ares, no céu, junto com o Senhor lá. Então nós vamos passar. Mas aqueles que forem ímpios, infiéis, vão ficar. Mas temos que permanecer firmes. Nós temos que buscar a cada dia mais a nossa santificação para que nós possamos estar com Cristo na glória. Nós não podemos desistir jamais, porque nós vamos vencer em Cristo Jesus. Então nós vamos ser salvos. Quem vai ser salvo? Aqueles que foram transformados mediante ao novo nascimento. E o tópico 2 diz para nós assim: o arrebatamento, aí vamos entender o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. A ignorância acerca dos mortos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 3. Aqui é um ponto interessante nós pararmos aqui para explicar da seguinte forma. Os crentes de Tessalônica estavam preocupados em depois indagar o apóstolo Paulo na seguinte questão: se os que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, os mortos, como ficarão eles? Serão também arrebatados? Estarão com Cristo também na glória? Aí o apóstolo Paulo ensina a eles que estarão. Aí o apóstolo Paulo explica a ele de uma forma muito brilhante, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos e foi das primícias dos que dormem. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. As primícias, que o apóstolo Paulo diz aqui, conforme em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 até 23. Ou seja, foi revelado, foi dado para ele, vamos dizer assim, uma explicação contundente, que eles não se preocupassem com os seus entes queridos que tinham morrido pelo amor de Cristo, foram perseguidos ou foram mortos pelo amor do Evangelho, que eles iriam ser ressuscitados primeiro do que aqueles que estariam vivos. Então não precisamos nos preocupar com aqueles que já dormem. Você não precisa se preocupar, eu não preciso se preocupar, porque o Senhor
pois quando chegarmos no céu encontraremos com eles lá, porque o Senhor vai trazer eles também. Vão ser os primeiros, aqueles que dormem no Senhor vão ser os primeiros, né, que vão estar com Cristo. Depois nós que estaremos aqui vamos ser arrebatados, que estaremos vivos, vamos ser transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, né? Vamos falar também dentro da lição de hoje. A primeira, aí ele fala aqui com uma explicação bem interessante, a primeira e a segunda ressurreição. Aí nós vamos entender que a primeira ressurreição aqui, meus irmãos, é interessante aqui que a ressurreição dos salvos, daqueles que esperam a volta de Jesus, o primeiro a dar início à primeira ressurreição foi quem? Foi Jesus. Ninguém viveu vencendo a morte física definitivamente ou para sempre antes dele. Cristo é as primícias dos que dormem. Então, Cristo é o primeiro que ressuscitou. Então, a primícia dos que dormem, conforme disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 2. Contudo, a primeira ressurreição também, meus irmãos, está incluído aqui, foram também parte desse evento glorioso, que faz parte desse evento glorioso, dessa primeira ressurreição, as duas testemunhas, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 1 até o 12, o grupo dos mártires, aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 17. E a segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Aí será essa segunda ressurreição. Então nós temos aqui um entendimento muito interessante que gostaria de passar para os irmãos, quando ele fala dessas duas testemunhas, né? Conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E Deus, aí ele fala dessa equipe dessa grande tribulação, e Deus enviará duas testemunhas para pregar o evangelho e profetizar a respeito do futuro. Terão grande poder sobrenatural, ainda vai ter chance para aqueles ainda que não aceitaram a Cristo ainda. Conforme Apocalipse capítulo 11, versículos 5 e 6, sobrenatural. Exercerão o seu ministério no poder do Espírito e serão grande ameaça ao anticristo e a todo mundo ímpio durante um período de 1260 dias. E neutralizarão os sinais e maravilhas dos profetas da besta, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 13 até o 14. Ou seja, essas duas testemunhas têm poder como Moisés e Elias, conforme nós podemos ver a referência ao profeta Elias em Malaquias capítulo 4 e versículo 5. A gente fala dos mártires também, que são testemunhas, né? Pessoas que sofreram tormentos ou a morte por sustentar a fé cristã. Então nós entendemos aqui da primeira ressurreição, que é Cristo e aqueles que vão estar também, fala dos testemunhas, fala dos mártires, e aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação, conforme Apocalipse 7 e 9. Aí depois aqui a segunda ressurreição, que será os ímpios após o milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 5 até o 6. Aí dentro do tópico 2 nós temos aqui o subponto 3, que fala a transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Então, os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível seja da incorruptibilidade, e isto que é mortal seja vista da imortalidade, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53. Ou seja, pela transformação do corpo, se tornará espiritual e glorificado. Ou seja, a Bíblia diz que a carne e o sangue, meus irmãos, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, conforme em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 21, os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares. E dentro do tópico 3, nós temos aqui, antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. Antes é preciso vigilância. Nós falamos em algumas lições passadas que nós temos que estar sempre vigilante, constante oração, viver uma vida de santidade, andar em espírito, né? Para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Demos uns exemplos, né? Falamos em lições passadas, os exemplos do tempo de Ló, os tempos de Noé. Aí Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, né? Que ela estava prestes a ser salva, mas ela olhou para trás, ou justamente olhando para
as coisas que ficaram. Então não vai dar tempo, meus irmãos. O arrebatamento vai ser uma coisa muito rápida, como nós já falamos, né? Vai ser uma coisa muito rápida, uma coisa instantânea, né? Que não vai dar tempo de você avisar o teu vizinho, que você vai poder avisar o teu filho, a tua filha, a tua esposa, vai ser coisa rápida. Então temos que estar vigilantes. Como nós podemos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. No abrir e fechar de olhos. Depois, dentro do tópico 3, o ponto 2, depois viveremos felizes para sempre. Isso aqui é muito bom, muito interessante, né? Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, voltará para buscar a sua igreja amada, né? Que ele vai preparar o lugar e vai buscar os seus salvos, conforme o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3. Ou seja, a igreja, o noivo do Cordeiro, há de se encontrar com o seu noivo nas nuvens e viverão felizes por toda a eternidade, né? E nós sabemos que a igreja de Cristo sofre muitas perseguições, né? Temos visto muitas perseguições contra a igreja do Senhor, mas o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 16, versículo 18, olha o que Jesus diz para nós: porque Jesus o noivo afirmou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, jamais. Nós vamos estar com Jesus na eternidade, né? Ou seja, atualmente a igreja, os crentes são perseguidos em muitos países, mas a noiva do Senhor subirá ao encontro dele para encontrá-los nas nuvens. Isso não vai impedir que nós estejamos com Jesus. Isso não vai impedir que nós estejamos com ele na eternidade, jamais, porque o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, jamais. Conforme Apocalipse capítulo 19 e versículo 7, onde João, o apóstolo João, né, viu o final da história dos cristãos e alegrou-se muito, e nos alegra também, quando ele diz: regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Ou seja, antes do arrebatamento estamos sujeitos a intempéries da vida, mas depois do arrebatamento viveremos felizes para sempre com Jesus Cristo. E a conclusão da nossa lição, meus irmãos, diz assim: no grande evento, arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dar-se uma reunião de todos os filhos de Deus. Então nós vamos ser salvos, vamos estar reunidos com todos ali, todos, que nele creem desde a fundação do mundo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se a cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais nesse mundo tenebroso. Conforme a primeira epístola de João, no capítulo 3 e versículo 3, que diz respeito disso para nós: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque o não conhece a Ele. Pois bem, meus irmãos, lição belíssima de hoje, onde nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Nós falamos hoje, meus irmãos, sobre o arrebatamento da igreja. Nós falamos de um modo mais contundente, para que nós possamos entender. Nós vamos depois, na próxima lição, já dizendo aqui para vocês, que eu aguardo vocês na próxima lição, a lição de número 6, que traz o tribunal de Cristo e os galardões. Além de ser salvos, nós vamos ficar diante do tribunal de Cristo, né, onde vai ser ali julgadas as obras más e as obras boas. Então nós vamos ter essa passagem ainda. Nós vamos entender isso na próxima lição, ou seja, na lição de número 6, que traz o tema para nós, né? O tribunal de Cristo e os galardões. Meus irmãos, muito obrigado, desde já agradecendo a vocês que têm nos acompanhado, né, por esse canal do Professores em Cristo PD. Temos visto aí inúmeras pessoas que estão nos inscrevendo no nosso canal. Vai passar para você o nosso canal, acesse o nosso canal, se inscreva em nosso canal. Nós também temos
em nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso Instagram, nosso Twitter, blog, né? E logo em breve nós estaremos aí com o nosso site, né? Que vai estar no ar. Estamos preparando esse site para que ali nós teremos também, além de nossas aulas gravadas, teremos ali os nossos subsídios de cada aula, para que você possa levar para a sua sala de aula também, né, juntamente com os seus alunos, trazer algo a mais para que você possa também estar preparando melhor a sua aula. Meus irmãos, desde já agradeço a todos vocês, e já vai um recado aqui para você, professor, e para você, professora. Que Deus abençoe cada um de vocês, alunos também, que Deus abençoe sobre todos. Mas um recado especial para vocês que lecionam, né, dentro da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo esteja com vocês, que vocês sejam usados grandemente na obra do Senhor, que vocês ensinem aos seus alunos a verdadeira essência do arrebatamento da igreja, que vocês expliquem passo a passo do arrebatamento da igreja. Nós temos aqui um subsídio muito bom dentro da revista, que nós não passamos isso porque para que não viesse a alongar mais as nossas aulas, mas que você possa, através do subsídio que está aqui, você passar para os seus alunos, passo a passo, né, de como será o arrebatamento da igreja, como será, como que vai se dar, e que nós não viemos perder a esperança jamais. Nós sabemos que as dificuldades, que os intempéries da vida fazem com que eu e você pensamos muitas vezes dar uma estacionada, porque é muita luta, muita aflição, né? Nós passamos por uma tribulação nesse mundo aqui, mas temos a certeza que nós seremos arrebatados. Aqueles que ficarem vivos, aqueles que estiverem mortos, serão ressuscitados, estarão com Jesus na eternidade. Não vai mais ter aflição, luta, vai ser uma alegria, né, estarmos ali, né, juntamente com o Cordeiro, juntamente com Deus, juntamente com o Senhor, né, nos ares, né? Teremos ali uma grande, vamos estar mais felizes, porque nós vamos fazer parte da eternidade. Por toda a eternidade estaremos com o Senhor. Isso é importante, é isso que você tem que ressaltar na sua aula. Meus irmãos, muito obrigado a todos que têm nos assistido pelos Professores em Cristo, por esse canal do Professores em Cristo BD. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.